Olá pessoal, mais um dia de Veda e hoje nós falaremos sobre as alterações ocorridas na pirâmide etária brasileira. Nós falaremos sobre a inversão da pirâmide etária, porque essa é uma das causas de um dos principais problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, que é a Previdência Social. Pirâmide etária é uma representação gráfica que mostra dados referentes à idade de uma determinada população, de um país. Composto por duas colunas, né? Uma com o total de homens e outra com a quantidade total de mulheres, dividido em linhas horizontais que representam as faixas etárias de 0 a 4, de 5 a 9, daí por diante. Tudo isso dentro de um período específico para se analisar, um ano, uma década, que você vê ali a idade média da população. E a pirâmide etária brasileira tem passado por transformações muito rápidas. De 1980 até 2050 haverá uma inversão da pirâmide etária. Por exemplo, em 1980 o Brasil era considerado um país jovem, com uma grande quantidade de pessoas na base. Nós! Já em 2015, o Brasil ele já passou por uma segunda etapa, né? Ele virou um país de adultos, né? A pirâmide tomou a forma que eles chamam de pera, né? Que se concentra ali na faixa de adultos, né? O pessoal de 16, 35, 40 anos, que era a maior parte da população. Já em 2050, a projeção é que haja inversão total do que era a pirâmide de 1980, ou seja, o topo ele vai ser maior e ele vai se afunilando, né? Então nós teremos um país idoso, velhinho, só que saudável, esperamos. A galera de 80 tá tomando conta, né, da pirâmide etária, tá ditando regras. E quais são os motivos dessa inversão da pirâmide etária e no que ela acarretará? Um dos motivos é a urbanização, que a gente comentou no vídeo de mobilidade urbana, que você pode ver aqui. Uma das consequências da urbanização foi o aumento da expectativa de vida e também a diminuição da taxa de fecundidade. A expectativa de vida na década de 70 era de 54,6 anos. Hoje é de 75 anos e em 2050 vai ser de 81 anos. E as mulheres, gente, vivem cerca de 8 anos a mais que os homens. Por outro lado, a taxa de fecundidade despencou. Na década de 70, enquanto o Brasil tinha população rural maior do que a urbana, o número médio de filhos por mulher era de 6 pessoinhas, 6 seres humaninhos. Hoje em dia não chega a 2. Quando você tem uma população vivendo mais e pessoas tendo menos filhos, você tem uma inversão na pirâmide etária. Em 2050, a população de idosos será de 66 milhões e meio de pessoas, que chega a 30% da população total. Vai ser o triplo do que a gente tem hoje, que é de um pouco mais de 19 milhões de pessoas. E em 2030, os idosos vão ultrapassar a porcentagem de pessoas jovens, que fica entre 18% por 17,6%. Essa alteração na pirâmide, né, com mais idosos do que jovens, exigirá, portanto, mudanças na sociedade brasileira. E quando falamos de idosos, uma coisa que sempre vem à nossa cabeça, cabeça de todo mundo, são as questões relacionadas à saúde, né? Porque a gente tem aquela coisinha, bom, é idoso, está com problema de saúde. Não é bem assim. De fato, a gente precisa discutir as políticas públicas voltadas aos hospitais, a toda a rede de apoio, né, voltada aos idosos, mas não é só isso que devemos fazer. O Centro Internacional de Longevidade Brasil atualizou um relatório em 2015, que foi feito em 2002 pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, chamado Envelhecimento Ativo, um marco político em resposta à revolução da longevidade, que você pode acessar aqui em nosso SlideShare. Mas qual é a síntese desse estudo? É buscar políticas públicas que incentive o envelhecimento ativo.
é tirar essa imagem de que o idoso é uma pessoa que dá trabalho e que sempre fica doente, que sempre dá gasto. Esse estudo aponta medidas paliativas, preventivas e humanizadas em prol do envelhecimento ativo. E ele denota que o envelhecimento é resultado de desenvolvimento. Outro documento interessante da OMS é um guia chamado Guia Global Cidade Amiga do Idoso, que está disponível também no SlideShare da Culticultura. O guia define que uma cidade amiga do idoso adota medidas para que essa parcela da população possa ter um envelhecimento ativo, né? Que ele não seja um envelhecimento com ônus, que a pessoa ela participe de atividades, que ela tenha meios de se locomover, que a saúde pública, a segurança trabalhem em prol do idoso, né? Então, que se pense em medidas justamente de placemake, para poder abraçar de uma maneira humana essa parcela tão importante da população. Que nós seremos em 2050. Já? Seremos, né? Seremos 75, né? Antes. Em 2050? Uhum. Jesus! Gente, mas qual é o problema do momento? É a previdência social, né? Porque com o aumento do número de idosos e a diminuição da população economicamente ativa, que são as pessoas acima de 15 anos, não vai ter mais grana para pagar a aposentadoria de todo mundo que envelhecer. Já nem tem, na verdade, né? Já nem tem. Tanto é que esse ano, em 2017, o rombo, gente, do INSS é de 181 bilhões de reais. Sendo que a Previdência é o primeiro item de despesa primária no Brasil. E isso não acontece só aqui no Brasil. Tem um documentário chamado Quanto Tempo Tem, que você pode assistir na Lindo! Netflix. Que é lindo! Você pode assistir na Netflix. E eles falam sobre a Itália. Eles comentam que quando a aposentadoria foi instituída na Itália, as pessoas viviam até 55 anos, só que poderiam se aposentar a partir de 60, 65. Agora, as pessoas já passaram, né? A expectativa de vida já é acima de 70. É uma das populações mais velhas do mundo, inclusive a italiana. Que é na Europa, né? E hoje em dia tá todo mundo recebendo aposentadoria, então eles também estão tendo que fazer uma reforma lá na Previdência. Só que a gente precisa também discutir, né, alguns detalhes dessa reforma. Isso. Aqui no Brasil, hoje, a proposta é que homens se aposentem com 65 anos e mulheres com 62 e vai extinguir a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é o problema disso? A reforma, ela precisa ser feita, a gente sabe, porque não tem engenheirinhos em 2050. Precisa fazer outras reformas também, como a política, né? Exato. Em primeiro lugar. Tem muitas reformas para se fazer junto com essa. E a gente sabe que não tem o recurso suficiente. A questão é que está muito rápido, né? Isso você tem que debater, essa questão da idade mínima. Por quê? Uma coisa somos nós que trabalhamos no computador, fazendo videozinho. Influencers. Exato. Mas tem o pessoal que tem um trabalho pesado, rural, tal. Essas pessoas não têm condições de esperar até os 65 anos. Elas morrem antes. Então, a gente precisa rever algumas coisas, tanto que tem os regimes para trabalhadores rurais, enfim. A gente percebe que essa reforma está beneficiando quem vive nas cidades, né? Basicamente, quem trabalha... Não necessariamente os mais vulneráveis, né? Exatamente. A gente tem que pensar na maior parte da população, que é a população vulnerável aqui no Brasil, né? Porque não dá para comparar a reforma da Previdência no Brasil e na Europa. Tem que colocar algumas restrições aí. Lembrando que até hoje, em 2017, a gente tem milhões de casos de trabalho desanálogo a escravo e trabalho escravo, né? Nordeste, Norte, interior de São Paulo e uma série de lugares. Então, são essas pessoas que precisam ser salvaguardadas pela Previdência Social, né? Previdência Social, não é Previdência Privada, é social essa. Então, gente, essa é a importância do estudo da pirâmide etária. Ela pode promover medidas de reinvenção da sociedade. Porque vamos pensar que uma população majoritariamente idosa é resultado de uma sociedade com maior desenvolvimento, né?
E aqui no caso do Brasil é uma coisa interessante porque essa alteração da pirâmide de 80 para 2015 e tal é de uma geração para outra, foi muito acelerado, né? E uma última dica interessante, um linkzinho aqui, né, na descrição do vídeo, um link do IBGE que você vê a simulação da pirâmide de 80 até a previsão em 2050, né? Você vai fazendo ano a ano que você vai acompanhando a informação, com todos os dados estimados e os já catalogados em pesquisa sobre a quantidade de homens, mulheres, por idade, tudo muito bonitinho que vai auxiliar você que vai fazer a prova do Enem. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje do Veda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhá-lo e ativar aquele sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até amanhã!